quase um olho no peixe, outro no gato, né, João Pedro Melo, que está conosco direto do Supremo, acompanhando justamente esse julgamento das emendas de relator, né, João? Boa tarde para você. Oi, Cris, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho nessa questão aqui do Supremo Tribunal Federal, só que esse não vai ser um julgamento fácil, né? Como disse aí o Márcio Rocha, a gente está de olho nessa questão. Hoje, a tendência é de que a gente tenha, pelo menos, a expectativa de fala, se a gente pode dizer assim, dos advogados amigos da corte ou amigos dessa causa. E essas falas vão demorar. Elas têm previsão de pelo menos 1h40. A sessão que foi retomada agora há pouquinho, depois do intervalo, né? E a tendência é de que a gente tenha, então, somente a fala dos amigos da corte no dia de hoje. Depois disso, o que vai acontecer? A gente deve ter a retomada desse julgamento amanhã, né, a respeito dessa questão, e esse vai ser o questionamento ao orçamento secreto. Quem entrou com essas ações foram os partidos PSB, Cidadania e também PSOL, que questionam o seguinte, que esse orçamento secreto não traz transparência e fere principalmente a Constituição. Quem é a relatora dessas ações? É a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. O que as legendas destacam? Elas destacam que esse processo, o orçamento secreto, fere os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade também, eficiência na destinação dos gastos públicos. O que esse orçamento secreto permite? Ele permite que parlamentares façam requerimentos de verba da União sem precisar detalhar a destinação desses recursos e tampouco quem é o autor dessa ação. Ou seja, um deputado pode designar uma verba para a base dele de forma oculta, sem precisar dizer para onde vai esse dinheiro, para o que de fato ele está sendo destinado, e isso tem acontecido muito ao longo desse último ano. A gente teve pelo menos 5 bilhões de reais do orçamento secreto que foram liberados aí ao longo desse ano de 2022 em troca de apoio a matérias ou pautas do atual governo. Diferente das emendas individuais, esse orçamento secreto não é dividido de forma igualitária entre os senadores e deputados federais. Esse dinheiro é destinado a parlamentares aliados ao governo federal e aparece em nome do relator geral do orçamento. Nesse caso, o governo eleito, governo do presidente eleito Lula, quer acabar com a questão do orçamento secreto, ou seja, torce aí para que o Supremo Tribunal Federal declare que esse orçamento é inconstitucional. É muito detalhe, é muito meandro político para a gente analisar, né? Com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, João? E não é só julgamento daqui, votação dali, tem também todo um processo de transição rolando. E hoje foi um dia de reuniões importantes também por aí em Brasília, né? Exatamente. A gente está de olho também no processo de transição, Cris, com relação a essa questão, principalmente pelo seguinte, que a gente teve alguns grupos de trabalho que já tinham tido primeiras reuniões e falaram a respeito da falta de recursos, e nesse momento a gente vai ter, logo na sequência, que é a coletiva do Grupo Técnico de Cidades. Esse grupo que detalhou ao longo das últimas semanas que faltava recursos, por exemplo, para o combate ou a prevenção aos desastres naturais, né? A gente está vendo principalmente as chuvas causando muitos desastres em diversas regiões do sul e sudeste do Brasil. Essa aqui é uma situação que de fato se repete ao longo de todo o fim e início de ano, então é uma situação que preocupa. Por exemplo, esse grupo destaca que há reservado para esse combate, para essa prevenção, cerca de 50 milhões de reais, sendo que seriam necessários pelo menos 2 bilhões de reais para que essa questão fosse feita de maneira satisfatória, ou seja, o Grupo de Cidades já destacou que está faltando recursos, precisa de dinheiro para essa questão de defesa civil, para essa questão de defesa dos possíveis desastres naturais, então esse é um ponto que está sendo discutido hoje aqui na transição. A gente teve agora há pouco uma entrevista coletiva a respeito do Grupo de Indústria e Comércio Exterior, destacando que a tendência é de que o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior volte a ser criado, ou seja, recriado ao longo desse próximo governo e que fique atrelado ao Ministério do Planejamento. Isso porque o orçamento deve ser do Ministério do Planejamento, mas ali dividido junto com esse Ministério do Desenvolvimento e também do Comércio Exterior. Claro, a gente está acompanhando essa questão, tem novas reuniões ao longo de todo o dia. Presidente eleito Lula, segue aqui na capital do país, inclusive a tendência é de que passe o fim de semana por aqui, negociando o desenho
da futura esplanada dos ministérios, esplanada essa que vai comandar o país a partir do dia 1º de janeiro. Mas nomes mesmo só depois da diplomação, né, João? Exatamente, só depois do dia 12 de dezembro. A gente fica esperando e confabulando e discutindo e buscando esses nomes aí justamente para tentar destrinchar essa esplanada do próximo governo federal.